Olá, é muito bom poder estar aqui novamente com vocês para compartilharmos as boas novas do Reino dos Céus. Eu quero fazer um vídeo realmente bem rápido, para não ser alguma coisa realmente cansativa, mas eu quero fazer esse vídeo para trazer para vocês alguma coisa que Deus colocou no meu coração. O que eu quero trazer nesse vídeo é a respeito de Deus está no controle. Você já deve ter ouvido falar muito dessa frase, você já deve ter ouvido falar muito sobre Deus está no controle. Não se preocupe, Deus está no controle. Sim, isso é verdade. Nós sabemos que Deus ele está no controle de todas as coisas. Nada realmente foge do controle de Deus. Não há nada debaixo dos céus, não há nada na terra que não esteja debaixo do controle de Deus. Na verdade, não há nada em todo o universo que não esteja debaixo do controle da grande mão de Deus. Deus está no controle de tudo. Nós não estamos vivendo, apesar de muitas vezes parecer isso, mas nós não estamos vivendo numa terra, num planeta que foi abandonado pelo seu Criador e que está agora descendo ladeira abaixo, sem controle algum, esperando se chocar com alguma coisa e tudo terminar. Não. Todas as coisas que têm acontecido estão debaixo do controle de Deus. Tudo que acontece nesta terra, ela está debaixo do controle e da vontade plena do nosso Senhor. Então é muito bom nós entendermos isso, que Deus está no controle de todas as coisas. Nós estamos vivendo um período que é um período para a nossa nação, aqui para o Brasil, é um período realmente de muita apreensão, é um período realmente, eu creio que crítico diante da situação das eleições que estão se aproximando aí o segundo turno. Nós estamos a 5 dias do segundo turno e parece que há uma grande apreensão do que pode acontecer, do que vai acontecer, de como será depois dos resultados dessa eleição, dependendo de quem vencer. Mas nós temos que saber uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Essas eleições não fogem do controle de Deus. Esse pleito não está seguindo alguma coisa que Deus não está no controle. Ele está no controle. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo, o que eu quero compartilhar com você, é exatamente sobre isso, sobre Deus estar no controle. Muitas vezes nós temos entendido essa frase, entendido esse Deus está no controle de uma forma religiosa, ou interpretado isso de uma maneira até mesmo errônea. Como que se nós estivéssemos simplesmente jogando toda a responsabilidade nas mãos de Deus. Deus está no controle. É quando nós estamos com alguma situação que foge do nosso controle, que foge daquilo que nós podemos fazer ou achamos que podemos fazer. Então nós falamos tanto para nós mesmos ou para outras pessoas: fique tranquilo, Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Parece que nós estamos transferindo a responsabilidade para Deus. Se alguma coisa der certo, se alguma coisa der errado dentro daquilo que nós, da nossa perspectiva, então nós lavamos as nossas mãos, porque nosso Deus está no controle. Mas eu queria que você entendesse, eu queria que nós pudéssemos entender o que significa dizer Deus está no controle. Isso é algo maravilhoso, isso é algo que talvez nós tratamos de forma religiosa e não entendemos o que significa dizer Deus está no controle. Isso é maravilhoso, porque se Ele está no controle, então nós podemos fazer alguma coisa. Nós não poderíamos realmente fazer nada, nós não poderíamos realmente ter qualquer opinião, fazer qualquer coisa, se não estivesse no controle de Deus. Se estivesse no poder de Satanás, se estivesse no controle de Satanás, se estivesse no controle do homem, se estivesse no controle de qualquer outra entidade que não fosse Deus, verdadeiramente nós não poderíamos fazer nada. Nós não teríamos como fazer nada, porque não estaria no controle de Deus, estaria no controle de Satanás. E nós não teríamos como chegar a Ele e clamar por misericórdia. Estaria no controle dos homens e nós não teríamos como clamar por justiça. Mas graças a Deus que está no controle de Deus. E por estar no controle de Deus,
nós sabemos que podemos nos achegar a Ele e podemos clamar a Ele por misericórdia. Se nós entendermos que a misericórdia é um dos atributos de Deus, um dos seus principais atributos, nós poderemos chegar a Ele sabendo que a situação está no controle dEle, sabemos que a situação está nas mãos dEle, que é Ele que vai determinar o que vai acontecer, não só na situação das eleições, mas em qualquer situação. Nós podemos saber que está no controle dEle, que Ele está no controle de todas as coisas. Nós não estamos sem direção. E por sabermos isso, nós podemos nos achegar a Ele e clamar a Ele por misericórdia, porque é Ele que controla todas as coisas. É como se você... Vou dar um exemplo. É como se você fosse uma pessoa que fosse demitida da empresa. Você está numa empresa e você é casado, tem filhos e tem as suas dívidas e está passando uma situação apertada. O seu salário já não é um salário muito alto, mas você é mandado embora, você é despedido da empresa. Então você sabe que você até entra em desespero, mas você sabe que não tem nada para fazer, nada mais pode ser feito, você foi mandado embora. Então não adianta você chegar para um amigo seu de trabalho e falar para ele: olha, eu estou passando por essa situação, eu estou com essa necessidade, eu não posso perder esse emprego agora, olha, eu tenho a situação dos meus filhos, eu estou com a situação apertada em casa financeiramente, eu não posso perder esse emprego agora. Se eu fiz alguma coisa errada aqui no trabalho, me perdoa por isso, mas me dá mais uma chance. Não adianta você falar isso para um amigo seu. Não adianta você falar para um colega de trabalho. Você tem que ir naquele que está no controle da situação. Você tem que ir naquele que está no controle dessa demissão. E chegar para ele e clamar para ele por misericórdia. E clamar para que, quem sabe, ele tenha misericórdia e te conceda realmente permanecer nesse emprego. Chegar a ele e expor toda a situação, expor o seu coração e realmente pedir para ele por misericórdia. É exatamente assim. Deus está no controle e Ele espera que nós, o seu povo, seus filhos, seus justos, nos acheguemos a Ele e clamemos por misericórdia em cada uma das situações que nós temos vivido. Sabendo que Ele está no controle, nós podemos saber: Deus, o Senhor é um Deus misericordioso, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa nação. Interceder pelo povo, interceder por essa nação, clamar por salvação pelas vidas nessa nação, não só pelo pleito, mas por salvação das vidas. Clamar por aqueles que estão do lado esquerdo, clamarmos pela justiça de Deus, verdadeiramente. Cabe a nós, porque é Ele que está no controle. Nós temos exemplos nas Escrituras sobre isso. Nós podemos ver a situação de Sodoma e Gomorra. Quando Deus determinou que Ele ia destruir Sodoma e Gomorra, Ele avisou Abraão. Ele foi para seu amigo Abraão e declarou para Abraão, enviou os anjos para que declarasse a Abraão que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Porém, assim que Abraão soube da notícia, ele permaneceu em pé diante da face do Senhor. E ele não disse: Deus, o Senhor é o Deus soberano. Deus, o Senhor é o Deus criador do universo. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo. Seja feita a tua vontade. Não, ele foi suplicar para aquele que poderia mudar a situação. Ele foi suplicar para aquele que poderia socorrer o justo que estivesse naquela cidade. Ele foi suplicar a Deus para que, quem sabe, Deus pudesse mudar a sorte de alguns que estavam naquela cidade. E nós sabemos o fim da história, nós sabemos que foi exatamente isso que aconteceu. Deus salvou a família de Ló, Deus tirou a família de Ló daquela terra antes de destruí-la. Mas por causa da intercessão daquele que sabia a quem ele estava intercedendo, para quem ele estava intercedendo, para aquele que está no controle de todas as coisas. Nós temos também o exemplo de Moisés. Moisés intercede pelo povo quando Deus determinou que ele ia destruir o povo. Veja comigo, eu quero ler aqui com você em Êxodo, capítulo 32, versículo 9. Acompanhe comigo. Êxodo 32, começando no versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação.
Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito com grande força e com forte mão? Você consegue enxergar? Deus está dizendo para Moisés o que ele vai fazer. Eu vou destruir este povo. Esse povo pecou contra mim. Esse povo se levantou. É um povo de dura cerviz. Nada do que eu faço agrada esse povo. Eu vou destruí-lo e fazer dele uma grande nação. Moisés não se colocou diante de Deus e disse: Ó Deus, o Senhor é soberano. Ó Deus, a tua vontade seja feita. Ó Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe tudo. Não, ele se colocou em clamor diante daquele que ele sabia que é um Deus misericordioso, que é um Deus que é amoroso, que é um Deus que socorre o necessitado e que ouve as súplicas dos seus justos. Veja só o que Deus diz no versículo 14. Versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Deus mudou de ideia daquilo que ele ia fazer com o seu povo, por conta da sua misericórdia, por conta daquele clamor vindo de Moisés pelo povo. Deus entendeu que Moisés sabia que ele era um Deus justo, que ele era um Deus de justiça e que também ele era um Deus misericordioso que poderia socorrer aquele povo nesta hora e realmente poderia não destruir aquele povo. Então, ele não entregou simplesmente a responsabilidade na mão de Deus, falou assim: Deus, seja feita a tua vontade, seja feito como o Senhor achar que deve ser feito. Mas ele foi diante de Deus, suplicando para aquele que poderia salvar, para aquele que poderia realmente trazer uma esperança de salvação para aquele povo. E foi exatamente o que Deus fez. Nós vemos isso também no livro de Jonas, com relação à cidade de Nínive. Deus determinou que aquela cidade seria destruída. Deus determinou que aquele povo seria destruído e enviou para lá aquele pregador rebelde, Jonas. Enviou Jonas para pregar a mensagem não de arrependimento, uma mensagem dizendo que eles iriam ser destruídos, que eles iam ser em 40 dias subvertidos. Essa foi a mensagem que Jonas levou. Porém, aquele povo de alguma forma entendeu esta mensagem e também entendeu que aquela destruição não estava no controle de Jonas. Eles não foram atrás de Jonas e suplicar para Jonas para que ele clamasse, para que aquilo mudasse. Eles sabiam que quem estava no controle daquilo era Deus, que quem havia determinado aquilo era Deus. Porém, de alguma forma, eles também sabiam que Deus também era misericordioso e que ele poderia se aplacar com eles. Ele poderia ouvir a oração desse povo, ouvir o clamor desse povo, ouvir o arrependimento desse povo e mudar o seu destino, e mudar a sua história. E foi isso que aconteceu. Realmente, Deus mudou a história daquele povo. Se nós formos olhar a vida, se nós formos olhar o que fez Jonas, na verdade, ele sentou no monte e ficou aguardando, e ficou ali olhando, aguardando que a vontade de Deus fosse feita. Ficou aguardando que aquilo que Deus havia determinado se cumprisse. Ele poderia dizer: Deus, o Senhor é soberano, a sua vontade será feita, nada pode mudar a sua vontade, o Senhor determinou que essa cidade seria destruída, agora eu estou aqui, apático, olhando e aguardando a destruição dessa cidade. E ela não aconteceu. Por quê? Porque o povo se humilhou e recorreu ao único que poderia realmente salvá-lo, ao único que realmente poderia fazer alguma coisa. Enquanto Jonas, aquele que era o religioso, ficou sentado aguardando que a vontade de Deus fosse feita. Sim, nós sabemos que a vontade de Deus será feita, nós sabemos que a vontade de Deus será feita neste pleito. E se ele mudar de ideia, se ele mudar, não significa que não é a vontade dele. É a vontade dele porque
Ele é misericordioso e a sua vontade é dispensar misericórdia, dispensar amor, dispensar graça para cada um de nós, para qualquer um que se achegue a Ele. Lá no livro de Crônicas, no capítulo 7, Deus ele diz para Salomão, quando Salomão edifica o trono, se esse povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, e se arrepender e buscar a minha face, eu os ouvirei. Eu os ouvirei e sararei a sua terra. Deus está pronto para nos ouvir. Ele está pronto para nos atender quando nós nos humilhamos diante da sua poderosa mão e quando nós entendemos que é Ele quem está no controle de todas as coisas. E por Ele estar no controle, nós podemos nos achegar diante dele e dizermos: Pai, socorre a nossa nação. Pai, tem misericórdia de Deus nesse pleito. Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa a nossa igreja. Perdoa, Deus, a igreja desse tempo. Perdoa a igreja, ó Deus, que tem até mesmo blasfemado o seu nome. Mas por amor do seu nome, ó Deus, perdoa-nos e sara a nossa terra. Nos dá mais uma chance, ó Deus. Nos dá mais uma chance dentro da sua grande misericórdia, ó Pai. Nós sabemos que tudo está no seu controle e sabemos que só o Senhor pode nos socorrer. Só o Senhor, ainda que todos se juntaram, quando a maioria se juntaram contra o mal, mas o Senhor é o nosso braço, o Senhor é aquele que pode socorrer o fraco, o Senhor é aquele que pode nos socorrer e mudar a nossa história. É nisso que nós confiamos, é nisso que nós clamamos, ó Pai, pela sua misericórdia nesses dias, ó Pai, na nossa nação. Ouve a nossa oração, ó Pai, ouve o nosso clamor, ó Deus, ouve, ó Deus, e atende à humilhação do nosso coração, ó Pai. Sabemos que tudo está no seu controle e somos gratos por isso, porque tudo está no seu controle e não no controle de homens, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Nós cremos na sua graça, na sua misericórdia, ó Deus. É assim que nós temos que nos colocar, é assim que nós temos que saber. O nosso Deus, sim, o nosso Deus, é Ele quem está no controle. Então nós podemos nos achegar a Ele e clamarmos a Ele: Deus, o Senhor está no controle, muda a nossa sorte. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos nesses dias realmente nos achegarmos a Deus com o coração humilde, humilhados na presença dEle. Não vamos chegar na arrogância como muitos têm feito. Não vamos chegar na nossa arrogância. Nós não podemos nada. Se Ele não fizer, nós não podemos nada. Nós podemos simplesmente cairmos de joelho e clamarmos pela sua misericórdia. Eu espero que esse vídeo possa realmente encorajar você. Eu espero que realmente esse vídeo possa realmente trazer esperança ao seu coração. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que realmente nós possamos entender. Tudo está no controle de Deus e nós temos acesso a esse Deus que está no controle. Muito obrigado. Até a próxima. Fique com Deus.